Agora sim. Vai cair o computador? Não, não vai cair. Cara, vamos jogar... A gente joga o Civilization depois que eu gravar aqui. Oba! Olá! Para todas e todos, meu Brasil! Pessoal, a gente vai falar aqui uma coisa bem rápida, tá? Comentamos sobre as regiões hidrográficas do Brasil e sobre fontes de energia, né? Aí falamos de petróleo, falamos de gás natural. Nas regiões hidrográficas falamos de mineração, das atividades de mineração, às vezes garimpo ilegal, às vezes a mineração mesmo industrial de exportação, mas a gente não falou dos recursos minerais. Então eu resolvi aqui fazer um anexo ao nosso módulo 4, tá bom? Fica como uma aula síncrona, vocês podem assistir aí naquele momento de ócio que vocês têm na insônia, no banheiro ou até dentro do chuveiro, quem sabe. O cara vai no chuveiro, leva lá o celular para assistir a aula, coisa bonita, né? Então, pessoal, aqui são os slides. São curtos, tá? Estruturas geológicas e recursos minerais do Brasil. Vamos falar aqui especificamente dos recursos minerais metálicos, que são os mais valiosos quando a gente fala na comercialização de recursos minerais, tá bom? Então, rapidão então, apenas aqui uma rápida passagem pela geologia primeiro, só para ilustrar para vocês essa divisão que existe dentro do tempo geológico, tá? É uma divisão muito diferente do tempo histórico. Então você tem divisão em éons, eras, períodos e épocas, tá? Professor, tenho que decorar isso daí, meu Deus! Não, pessoal, não tem que decorar nada disso daqui. Tá? Isso aqui é para mostrar para vocês só, para ilustrar. Quando aparecem esses nomes, eles aparecem em alguns enunciados, tá? Quais são os mais comuns de aparecer? É muito comum aparecer as eras, tá? Era cenozoica, era mesozoica, era paleozoica, são muito comuns de aparecer. Outros nomes bem comuns também são os períodos, principalmente quando a gente fala aqui do amarelinho, ó, que é o mais recente período quaternário, que é o período que nós estamos aqui, tá bom? E quando eu falo do Jurássico, eu gosto do Jurassic Park. Então também acabou ficando muito comum essa palavra, tá bom? Mas o que interessa aqui? Interessa aqui mostrar como que essa idade geológica da Terra ela é dividida e também como ela não é muito detalhada, porque repara que na divisão, ó, se a gente contar os 4,5 aproximadamente bilhões de anos, repara que ela vem um pouco detalhada só até 542 milhões de anos atrás. Isso quer dizer que os 4 bilhões de anos que faltam, a gente não tem como detalhar direito nas rochas. É muito difícil você conseguir fazer esse estudo geológico. As sondagens e tudo isso é muito complicado e muito complexo. Tá? Então a divisão do tempo na geologia ela é bem menos detalhada do que no tempo histórico. Tá bom? E ela é muito maior, porque afinal o tempo histórico ele pega o nosso tempo no planeta. O tempo geológico pega o tempo do planeta todo. Então é como se fosse a história do planeta. Estou falando disso porque as rochas elas se formaram muito antes da gente. E os minerais eles fazem parte da rocha. A rocha nada mais é que um agregado de vários minerais diferentes. Às vezes de um mineral só, mas a maioria das vezes de vários minerais diferentes. Tá? Lembra lá das aulas quando a gente viu aquele granito, ou as rochas similares aos granitos, né? Que tem várias cores. Cada cor daquelas, grosso modo, representa um mineral diferente. Tá bom, pessoal? Então a história dos minerais ela é muito mais antiga que a nossa história. Essa figurinha ela está aí para mostrar isso. Tá? A gente consegue ver aqui, por exemplo, o desenvolvimento do ser humano é só aqui no último período, no quaternário. Antes disso, muitas coisas aconteceram e a gente nem sonhava que ia surgir. Tá bom? Aqui só para dar um detalhe, vocês podem ver isso depois, quem tiver curiosidade, pode dar uma passada por aí pelos slides, tem até alguns acontecimentos aqui mais relacionados à biologia, né? Por exemplo, primeiros insetos fósseis, primeiras plantas terrestres, primeiros peixes e assim vai, tá bom? É muito comum fazer essa relação entre acontecimentos, surgimentos, né? De espécies ou então grandes mudanças na biologia com as idades geológicas. Pessoal, essas caminham juntas, tá bom? Então aqui são só detalhes, ó, detalhando, tá? Dividi aquela tabela em duas para ficar mais fácil de vocês lerem e também se fosse apresentar numa sala de aula ficava mais fácil para a gente conversar sobre ela.
Mas ela aqui, como eu já falei, é mais para ilustrar. O que interessa é o seguinte, esse desenho também é para ilustrar, é bonitinho, né? Deixa eu pegar essa espiral da história do planeta. Bacana, vamos lá. O que interessa para a gente, pessoal? Estrutura geológica brasileira. A partir dela, a gente vai, de modo bem simplificado, né? A gente vai relacionar presenças de algumas estruturas geológicas com presença de alguns minerais. Isso aí vai ser super importante, porque volta e meia aparecem lá aquelas questões sacanas demais, que o cara bota, por exemplo, o nome de um porto, e aí quer que tu diga qual é o que é exportado por esse porto, qual é a especialidade do porto. Pô, puta questão idiota, mas existe, já apareceu no Enem, já apareceu em outros vestibulares aí. A gente inclusive já fez uma questão dessa, tá? Então, se tu tem ideia de onde está o porto e de mais ou menos onde estão as estruturas geológicas do país, que são poucas, tá? Você consegue fazer essa relação, tudo bem? Quais são as principais estruturas geológicas? São 3. Os escudos cristalinos, as bacias sedimentares e os dobramentos modernos. Esses 3 a gente viu quando você estava no primeiro ano. Quando a gente começou a falar da origem do relevo, como que o relevo surge, a formação das rochas e tal. Tá? Para nossa sorte, o Brasil só tem 2, então vai ser muito mais fácil fazer as relações, tá bom? Dobramentos modernos não existem no Brasil. Aquela história de, professor, existe montanha no Brasil? Você vai arranjar uma briga com essa pergunta, porque vai ter gente que vai dizer que sim, gente que vai dizer que não, tá? Mas que dobramentos modernos não existem. Dobramentos modernos são movimentos orogênicos, dando origem a grandes relevos, por exemplo, a Cordilheira dos Andes, o Himalaia, enfim. No espaço aqui de terra que compreende o território brasileiro, no passado já houve, já houve no passado cadeias de montanhas maiores aqui no espaço que hoje é o território do Brasil. Hoje em dia elas não existem mais, já foram muito desgastadas, tá bom? Então não temos dobramentos modernos, melhor, temos 2 estruturas no Brasil aqui. Escudos cristalinos ou crátons, tá bom? São formações de rochas muito antigas, muito estáveis, tudo bem? São rochas lá da era pré-cambriana muitas vezes, então aquela era de mais de 500 milhões de anos atrás, tá bom? Vou só voltar para vocês aqui, ó. A pré-cambriana está aqui, ó. Então, essa aqui meio roxa-rosa, não sei a cor dela, né? Então é de mais velha do que 542 milhões de anos, tá bom? E as bacias sedimentares, como o próprio nome diz, é uma bacia, na parte mais baixa, sedimentar, ou seja, acumula sedimento, tá bom? Então, dentro das bacias sedimentares, você vai ter aí a formação das rochas sedimentares, predominantemente. Claro que não tem só elas, né? Mas predominantemente. E nos escudos cristalinos, você vai ter a predominância das rochas metamórficas, principalmente, também rochas ígneas, vulcânicas você acha nos 2, mas principalmente as metamórficas nos cristalinos, e as rochas sedimentares nas bacias sedimentares, preferencialmente, não é uma regra geral, tá bom? Mas isso vai ajudar bastante. Vamos para o nosso mapinha aí, a divisão de escudos e bacias, olha só. Temos aqui grandes áreas de bacias sedimentares no Brasil e grandes áreas de escudos cristalinos, de crátons. Tá bom? Então as áreas em verde, grandes bacias sedimentares, e as áreas em laranja, as grandes áreas de escudos cristalinos. Pessoal, aqui cuidado para fazer uma confusão. Cuidado com a confusão. As bacias sedimentares da geologia são diferentes das bacias hidrográficas, tá? Ai, professor, mas tem o mesmo nome. Da Amazônia, do Parnaíba, do Paraná. Eu sei, criatura, tu tá certo, tu tá certo. Os nomes são iguais, mas são coisas totalmente diferentes. A geologia, lembra que ela é a base da coisa, entendeu? Como se fosse teu osso. É o que está por baixo. E aí por cima do osso tem a geomorfologia, que é o teu músculo, tua pele, tua carne, tá? Então a geologia ela dá a base. Nem sempre o que está por cima acompanha o formato do osso, tá bom? Por exemplo, meu nariz, ó, a napa aqui gigante, entendeu? Ela tem um formato muito esquisito. Por quê? O osso dá o formato para o nariz, nesse caso. Agora vai para a pança, né? O osso não dá o formato da pança, tá bom? Então o que eu quero dizer? Nem sempre a geologia vai dar o formato para o relevo que está do lado de fora. E esse relevo vai delimitar as bacias hidrográficas, tá? Então quando a gente fala de geologia, a gente fala da base, do que está por baixo. Às vezes aparece em cima, mas a maioria das vezes ele está escondido. E por cima da geologia você tem a formação do relevo, você tem a formação dos solos, enfim.
Tá? Então, essas bacias que estão aqui, apesar de ter os mesmos nomes, elas não são as mesmas coisas das bacias hidrográficas. Tudo bem? E as regiões aqui dos escudos, tem o escudo do Brasil Central, o escudo Atlântico, escudo das Guianas, são os grandes locais aí de rochas bem antigas do nosso território. Olha só, comparando com as unidades morfoestruturais, que aí já tem a ver com relevo, vamos falar de depressão, planície e planalto. Veja só como não bate. Né? Vou voltar aqui, ó. Repara aqui na parte da bacia do Parnaíba, bacia, apesar de ser uma bacia sedimentar, dentro dela você tem planaltos, tá? São planaltos sedimentares, tudo bem? Então, pessoal, é só para a gente comparar e não fazer a confusão. Isso já foi assunto de questão também. Tem professor que se confunde com isso. Tá? Então vamos torcer para vocês não fazerem a confusão. Geologia, a base geológica, é diferente do relevo que está por cima, que cobre ela. Tá bom? Maravilha. Estou falando isso para não ter a confusão, mas nós vamos nos concentrar na base geológica. Olha só. Aqui, nessa figurinha, a gente tem as principais áreas de concentração de minerais importantes no Brasil. Olha só que coisa. Minerais metálicos, né? Repara que a gente tem aqui, ó, ouro, bário, cobre, diamante. Ai, adoro diamante. Parabéns. Né? Manganês, níquel, chumbo, estanho, ferro, enfim. Né? Repara que esses caras estão concentrados nas áreas dos escudos cristalinos. Eles não estão concentrados nas áreas das bacias sedimentares. Aí vem o primeiro tchan do negócio. Eu vou até dar um gole de tório. Tá? Se você sabe que você está numa área de bacia sedimentar, a probabilidade de tu ter grandes concentrações de minerais metálicos, alumínio, prata, ouro, ferro, cobre, enfim, ela é muitíssimo pequena. Tá? As grandes concentrações desses minerais eles vão estar nos escudos cristalinos, nas rochas metamórficas principalmente. Tá bom? Então, é aí que a gente acha. Quando o cara te falar então sobre uma questão falando da Amazônia, do rio Amazonas, e por onde o rio Amazonas passa você tem uma concentração muito grande de ferro, não sei o que, opa! O rio Amazonas ele passa num local diferente, onde você tem as concentrações de metais metálicos. O rio Amazonas passa na bacia sedimentar, tem a planície associada, ali você tem muita formação de minerais, de rochas sedimentares e de materiais associados a ela, como por exemplo petróleo, gás, carvão. Isso sim você pode achar. E outras coisas orgânicas. Agora as coisas metálicas vão estar mais associadas com grandes planaltos rochosos, tá bom? Grandes relevos rochosos. Esses caras vão estar mais associados com minerais metálicos, que são de maior valor, tá certo? Olha aí que eu estava acabando de falar, né? Agora, quando a gente pega as áreas de exploração de petróleo no Brasil, olha como muda bastante. Ó. Metais metálicos é bom. Minerais metálicos e petróleo. Olha só, aonde você não tem você tem outro. Então, olha aqui, ó. Repara, onde a gente não tem os minerais metálicos, por exemplo, aqui em toda essa parte da bacia aqui do Amazonas, quando você vem para o outro slide, ó, você acha o petróleo. Porque o petróleo é uma coisa orgânica, entendeu? É um mineral orgânico, uma riqueza mineral orgânica. Então, para se formar, é em locais com ocorrência de rochas sedimentares apenas. Junto com o petróleo vem o gás natural, vem o carvão. Então essa galera não se forma em rochas metamórficas, nem em rochas vulcânicas. Eles se formam em locais de acumulação de sedimentos. Tá? Então sempre, pessoal, que a gente for falar alguma questão sobre exploração de petróleo, aonde está concentrado? Está nas bacias sedimentares. Está nas partes mais baixas do relevo. Tá bom? Nas partes mais baixas do relevo e nas partes rebaixadas geologicamente. Pode ser que essa parte rebaixada seja sorrida com o passar dos milhões de anos e você acha um carvão lá em cima do planalto. Tá? Pode acontecer, mas no geral as bacias sedimentares vão acumular os minerais orgânicos e os escudos cristalinos vão acumular os minerais metálicos. Isso que é o tchan do negócio. Bom, então aqui no Brasil as principais áreas de exploração de petróleo estão no litoral, tá certo?
na plataforma continental, então local de grande acumulação de sedimentos do continente todo, né? Claro, como o Brasil é quase um país continental, então a gente pode até falar isso. Local de acumulação de sedimentos de grande parte do continente é a bacia sedimentar a plataforma continental do Brasil, tá? Então concentra grande parte dos sedimentos do nosso continente, principalmente saindo ali do Rio Amazonas, tá bom? E os minerais metálicos se concentram nos escudos rochosos, nos crátons, tá bom? Maravilha. E aí, principalmente para o interior do Brasil. Bom, maravilha. Então aí, ó, olha só como os minerais metálicos têm importância. A gente pega essas informações do Anuário Mineral Brasileiro deste ano, 2020, então super atual, tá bom? Os minerais metálicos eles têm 80% na participação de comercialização de minerais do Brasil. Tá? Então, de toda a comercialização mineral do Brasil, 80% vem dos minerais metálicos e desses principalmente do ferro. Por isso que o ferro, pessoal, várias vezes aparece na televisão, aparece na mídia. Existe a Vale do Rio Doce, né, que era uma empresa brasileira totalmente, hoje em dia já não é mais, mas sempre fala de ferro, a gente fala da Vale, a gente fala, às vezes até relaciona com os acidentes que tiveram nos rompimentos de barragem lá em Minas Gerais, tá? O ferro está sempre sendo falado quando a gente fala de balança comercial do Brasil, exportações, importação, e está aí o motivo. Dentro de todas as exportações metálicas do Brasil, o ferro corresponde a quase 73%, então tem o maior peso, tá bom? Depois vem cobre, ouro, alumínio, níquel, enfim, vários outros minerais aí, beleza? Vamos ter uma ideia do quanto a gente está falando de exportação. Pessoal, o PIB do Brasil é composto por várias coisas, né? Serviços, setor primário, setor secundário, enfim. Se a gente pega só o PIB da área agrícola e de agricultura e de mineração, eles são muito parecidos, tá bom? Em porcentagem. Então, para a gente ter uma ideia de valor, quando a gente fala de mineração, de exportação de mineração de minérios do Brasil, olha aqui, ó. Também do Anuário Brasileiro de 2020, o valor das exportações em dólar, tá? Valor total, vamos aqui no final, valor total, 48 bilhões de dólares em 2020. Um pouco mais de 48 bilhões de dólares em 2020. É dólar pra caramba, tá bom? Então esse aqui é o valor total que o Brasil exporta em substâncias metálicas, das principais, tá? Não são nem todas aí, são das principais, tá certo? Esses números todos não interessam pra gente. O que interessa pra gente aqui? As de destaque, tá? Então olha aqui, ó, o ferro é a nossa maior exportação mineral, tudo bem? Ó? Desses 48 bilhões aqui, ó, 33 são de ferro. Logo depois do ferro, o que a gente exporta mais? Temos aqui o alumínio, temos aqui o cobre e temos aqui o ouro, tá? Ai, professor, eu tenho que decorar. Pessoal, o ferro, sim, tá bom? Então o Brasil é um grande exportador de ferro, tudo bem? Às vezes é o segundo do mundo, às vezes é o primeiro produtor, depende do ano aí, mas é um dos grandes produtores de ferro do planeta, certo? Por que isso é importante? Porque ferro ele é usado na indústria. Então a gente exporta para os principais países industrializados, com destaque para a China, tá bom? De onde sai o ferro do Brasil? Sai do Brasil todo. Claro que não. O ferro está naquelas partes, é um mineral metálico, então ele está nos escudos cristalinos. Não são todos os locais do Brasil que tem. Quais são os principais estados que exploram isso? Olha aqui, ó. Pará e Minas Gerais. Os dois estados juntos, Pará e Minas Gerais juntos, eles já somam 49 mais 40%. O que quer dizer isso aqui? Quer dizer que só Pará e Minas Gerais, só os dois estados, já são responsáveis por praticamente 90% da produção de mineral metálico do Brasil. Ou seja, os dois estados produzem a imensa maioria dos minerais metálicos do Brasil. E quando a gente fala do mineral metálico, a gente já pensa aí no ferro. Tá bom? Ferro, alumínio, cobre. Então saem principalmente desses dois estados. Depois o terceiro colocado, que é Goiás, coitado, só tem 4%. Nós que moramos aqui em São Paulo, temos 0,01%. Meu Deus, não temos ferro. Né? No Paraná, grande Paraná, 0,04%.
né? Então aqui, ó, falamos em minerais metálicos do Brasil, falamos em escudos cristalinos, em crátons, é lá que eles vão ser encontrados. Falamos em produção desses minerais no Brasil, vamos dar destaque para o ferro, tudo bem? E também para o alumínio, para o cobre e para o ouro, mas ferro, tá? Falamos de exportação, de onde sai no Brasil, onde é explorado? Estado do Pará e Estado de Minas Gerais, tá bom? São os estados que mais ganham com a exploração e exportação de minérios metálicos no Brasil, certo? Continuando aqui. Para onde esse ferro vai? Aí tá, de acordo com o nosso anuário de 2020, principalmente para esses destinos. Pessoal, os destinos mudam com os anos, tá bom? No anuário passado, os destinos eram outros. No anuário de 2016, que foi o último que eu li, antes de 2020, foi de 2016, tinham outros países aí. O Japão, por exemplo, fazia parte como um dos principais destinos, agora já não está mais. Tá? Entrou a Malásia no lugar. Então, para onde vai os nossos minerais metálicos? Eles vão para o Canadá, para os Estados Unidos, eles vão para os Países Baixos, Holanda, tá? E aí representando a Holanda, pessoal, por que vai para a Holanda? A Holanda é o maior porto, tá? Se não me engano é o porto de Roterdã, é o maior porto que tem. E é isso aqui, a Holanda vai representar a União Europeia como um todo, tá bom? Então vai para a Holanda representando a União Europeia como um todo e vai para China. E aqui, Malásia, tá? Nossa, professor, Malásia. Pois é, pessoal. Lembrando que os países do Sudeste Asiático, vocês que vão passar pelo terceiro ano, a gente vai falar sobre o Sudeste Asiático, esses países, os antigos tigres asiáticos, os novos, né? São países que têm uma produção grande, montam peças, tem uma indústria ali de montagem muito grande e eles acabam consumindo bastante minério, tá? A China nem se fala, né? Do nosso século, no século XXI, passou a ser a segunda economia do mundo, tende a ser a primeira se continuar com as mesmas taxas de crescimento. Então a indústria dela absorve muita matéria-prima. Tá bom? Estados Unidos, a maior economia do mundo, absorve matéria-prima pra caramba, e Canadá, uma das grandes economias do mundo, também absorve bastante matéria-prima. Beleza? É para aí que as nossas exportações vão. E aí, ó, principalmente de ferro, seguido por alumínio e ouro. Tá? Então, ferro, olha como o ferro se destaca perante os outros metais no volume de exportação. Então, pessoal, ferro. A gente vai falar sobre isso. Bom? E as importações, professor, como é que fica? Como é que são as importações? O Brasil também importa metal? Sim, né? E não é só heavy metal da Finlândia que o Brasil importa, tá certo? Importa alumínio, cobre, cromo. Tá? Quando a gente fala de importação de metais no Brasil, um que tem muito destaque nas questões é o cobre, tá bom? Eu vou falar por quê para vocês, já vou chegar lá e mostrar para vocês porque o cobre sempre tem um destaque grande nas importações. Além do cobre, a gente vê ferro aqui também. Pô, pessoal, mas o Brasil exporta ferro pra caramba, como é que importa? Tá? Pessoal, os metais eles têm diferentes ligas, né? Diferentes estados, classificações. Então você importa algum tipo desse metal que a gente não acha aqui no Brasil, tá bom? Então alguma qualidade desse metal que aqui tem pouco, ou que você não acha, a gente acaba importando, tudo bem? Quando eu falo aqui nos produtos básicos, né? Ó, quando a gente vê aqui em semifaturados e faturados, aí são os produtos que passam depois por uma transformação na indústria e voltam para cá. Então a gente vende o ferro lá para a China, por exemplo, e depois compra uma peça feita com o nosso ferro, tá bom? Por isso que a gente tem aqui no ferro, a importação do ferro bruto é muito pequena. A gente manda ele para fora. Né? Agora, a importação do ferro semifaturado e do ferro faturado, manufaturado, né? Ou seja, já trabalhado, aí ela é bem maior. Tá? Então, a gente exporta a matéria-prima e compra a mesma matéria-prima, mas trabalhada, manufaturada. Tudo bem? Você manda o minério e compra a peça pronta. É esse aqui o nosso, infelizmente, nosso papel na divisão internacional aí. Tá bom? Repare que as importações têm um valor muito menor do que as exportações. Então, quando a gente fala de balança comercial dentro do comércio de minérios do Brasil, a questão de minérios metálicos, ela é bem positiva. Tá bom?
Então, de onde a gente importa? Então, vem aqui dos Estados Unidos, eles vêm para o Brasil, tá? A gente importa da China, lembrando aí que vem os manufaturados, né, pessoal? Tanto dos Estados Unidos quanto da China, vem da Alemanha também, então peças manufaturadas. Mas por que eu falei que o destaque era o cobre? Porque o cobre ele vem aqui dos nossos vizinhos. Peru, Chile. Chile e Peru são grandes produtores de cobre. Tá? E o cobre é um mineral muito usado na indústria, inclusive na sua casa tem bastante, no poste de energia elétrica tem bastante, e tem os carinhas aí que adoram roubar fio de cobre. Né? Vale uma grana no mercado. Então, é um mineral muito importante para a indústria que o Brasil não é um grande produtor. Por isso que volta e meia isso é destaque em questão. O Brasil não é um grande produtor de cobre, os nossos vizinhos da América Latina são. Então a gente compra cobre do Peru, do Chile, para usar na indústria aqui no Brasil, tá bom? Por isso que volta e meia o cobre aparece, tá certo? Porque ele é importado dos nossos vizinhos e nós não somos grande produtor de cobre e ele tem uma importância grande na indústria. Maravilha? Mesmo assim, aqui ó, o ferro está em destaque. Por quê? Porque o ferro retorna para o Brasil na forma de produtos manufaturados. Tá bom? Repara que em segundo lugar já vem o cobre aqui. Beleza? Então vamos ver umas questõezinhas aqui, coisa rápida, né? A primeira, a estrutura geológica do Brasil é basicamente constituída por crátons, que são os escudos cristalinos, né, os mais antigos, e bacias sedimentares. Legal. Essas últimas são predominantes, ocupando mais ou menos 60% do território. Isso pode indicar o quê? Letra A, boa disponibilidade de combustíveis fósseis. Letra B, predominância de áreas de planície. Letra C, ausência de depressões relativas. Letra D, uma acentuada amplitude altimétrica. E letra E, a não existência de terras verdadeiramente férteis. Pessoal, quando você fala de geologia, principalmente se for bacia sedimentar, o relevo que está em cima dela pode não ter nada a ver com a base. Lembra, o osso dentro de você pode não ter nada a ver com a tua pança, tá bom? Então, não dá para você dizer que só porque um pouco mais da metade do território do Brasil é feito por bacias sedimentares geológicas, né? Isso não quer dizer que o relevo em cima vai ter ausência de depressões. Não, não quer dizer isso. Tá? Claro que pode ter depressões dentro da bacia e fora. E também nos escudos cristalinos não tem problema. Tá? Depressão é só a forma do relevo. Tudo bem? Uma acentuada amplitude altimétrica. Não. O que é amplitude altimétrica? Diferença de altitudes. Né? Então, se você tem aí um território formado por bacias sedimentares que são mais baixas e escudos cristalinos que são bem desgastados, a diferença de altitude é pequena. Se eu tivesse dobramentos modernos, que são as grandes montanhas, aí sim eu ia ter uma grande diferença de altitude. Né? Terras férteis, pessoal. Terras férteis, solos férteis, não tem nada a ver se tu está na bacia sedimentar ou no cráton. Claro que alguns tipos de mineral que tem ali vão ajudar a ocorrência de solos mais férteis ou menos férteis, mas não é só isso que vai determinar. Não é só você estar numa bacia sedimentar ou você estar num escudo cristalino que vai determinar se o seu solo é fértil ou não. Por exemplo, você pode ter um derramamento de lava ali, tanto por cima do escudo cristalino quanto por cima da bacia sedimentar, e essas rochas vulcânicas extrusivas que vão ser formadas ali vão dar origem a um solo muito fértil. Então não importa, tá bom? Letra B. Predominância de planícies também não quer dizer nada. A gente tem vários planaltos sedimentares, vários planaltos dentro das bacias sedimentares, então uma boa disponibilidade de combustíveis fósseis, aí sim, petróleo, gás, carvão, porque são combustíveis fósseis, eles se formam em locais de acúmulo de sedimento. As bacias sedimentares são esses locais. Beleza? Vamos para a segunda aqui. Ó. As altitudes do relevo brasileiro são em geral modestas. O ponto mais alto do país não ultrapassa os 3.000 metros, o Pico da Neblina, lá no norte do Brasil, né? Perto da fronteira do Amazonas com a Venezuela. Quase que eu fui lá, quase. Cerca de 41% do território nacional tem no máximo 200 metros de altitude. Baixo, né? 78% tem até 500 metros. E 92,7% tem até 900 metros. Ou seja, mais de 90% do território do Brasil está abaixo dos 900 metros de altitude. É muito baixo comparado com vários países vizinhos nossos aqui, que tem cidades que estão em 4.000 metros de altitude. Né?
Beleza. As características descritas acima indicam que o relevo brasileiro é o quê? Bastante acidentado, com elevada incidência de dobramentos modernos? Não. Vimos aqui que dobramentos modernos não existem no Brasil atual, certo? No local onde o território do Brasil está hoje em dia, não tem isso aqui. B. Diretamente influenciado pelas ações recentes do tectonismo? Também não, pessoal. O que é isso daqui? O tectonismo tem a ver com os movimentos das placas tectônicas. Então, não. O Brasil está praticamente no centro superficial ali da placa da América do Sul. Então, a gente está bem longe desses acontecimentos tectônicos. Claro que eles acontecem no Brasil. Acontece muita tectônica recente no Brasil. Só que elas são muito menos significativas do que aquela tectônica que acontece lá na borda da placa, lá numa formação de uma cordilheira dos Andes, por exemplo, onde tem duas placas interagindo. Né? A tectônica do Brasil é muito mais modesta. Acontece? Acontece. Só que o nosso relevo não é diretamente influenciado por ela. Tá bom? C. Diz que um relevo geologicamente antigo, portanto mais desgastado. Isso aí. Como o nosso relevo é muito antigo, nossa geologia é muito antiga, faz tempo que a gente não tem uma ativação grande no Brasil, então as rochas que estão aqui há muito tempo expostas são desgastadas pelo intemperismo. Né? É o clima, é a água, é o sol, é o vento. Tal. Isso tudo vai desgastando a rocha e vai transformando o que antes eram grandes montanhas, vão virando planaltos e vão enchendo as bacias sedimentares. Beleza? Letra D, pouco transformado pelos agentes erosivos? Não, é muito transformado. E E, totalmente plano? Claro que não, né? Aí, nós moramos aqui no interior de São Paulo, só tu olhar para o lado, tu vê que não é totalmente plano não, beleza? Fulvestão, terror. Terror nada. Terror é não fazer, né? Do ponto de vista tectônico, núcleos rochosos mais antigos, em áreas continentais mais interiorizadas, tendem a ser os mais estáveis, ou seja, menos sujeitos a abalos sísmicos e deformações. Em termos geomorfológicos, a maior estabilidade tectônica dessas áreas faz com que elas apresentem uma forte tendência à ocorrência ao longo do tempo geológico de um processo do quê? Então, olha só, pessoal. O cara fala, uma questão da FUVEST, tá? É um vestibular que o pessoal fala, meu Deus, vestibular é a prova difícil, pessoal. Você não é obrigado a fazer vestibular, uma coisa ou outra. Pode fazer o que tu quiser da tua vida. Vestibular pode ser uma das fases ou não. Se for, não tenha medo de fazer uma FUVEST, uma Unicamp, uma Universidade Federal. Tá? Não tenha medo. Tá? Olha só essa questão. O cara fala de geomorfologia e de geologia na mesma questão. E gera confusão. Então, quando o cara fala aqui do ponto de vista tectônico, os núcleos rochosos mais antigos em áreas continentais mais interiorizadas tendem a ser mais estáveis. Que núcleos rochosos antigos são esses? São os escudos cristalinos, onde a gente acha os minerais metálicos e tal. Aí depois ele continua, ó. Em termos geomorfológicos, agora falando do relevo, geomorfologia vai pegar o relevo, forma do relevo, a maior estabilidade tectônica dessas áreas faz com que elas apresentem uma forte tendência à ocorrência do quê? Então você está numa área que geologicamente ela é estável, então você não vai ter formação de montanhas, não vai ter terremoto e tal. Como é que o relevo fica nessa área? O relevo ele vai tender a crescer mais ou tender a desgastar cada vez mais e ficar cada vez mais baixo? É justamente isso. Se tu tem um núcleo rochoso muito estável, o relevo ao longo do tempo tende a se desgastar, se desgastar, se desgastar, se desgastar, tende a um aplainamento. Né? As teorias mais clássicas da geomorfologia falam disso. Né? Então tende a um aplainamento das formas de relevo decorrente do intemperismo e da erosão que vai levar o material para longe. Bom? Letra B fala de formação de depressões absolutas gerada por acomodação de blocos rochosos. Pessoal, depressões absolutas elas podem surgir ou não, tá bom? Não é a tendência de um relevo estável, não é a tendência que todo relevo estável dê origem a depressões absolutas. Não. A tendência é que o relevo fique cada vez mais baixo e mais plano, que é o caso do Brasil. Por isso a gente tem as altitudes muito baixas aqui no nosso território. Letra C. Formação de cânions. Não. Isso vai depender de rios, da água, não só se o negócio é estável ou não, tá bom? Letra D. Produção de desníveis topográficos acentuados. Não. Um desnível é uma diferença topográfico da topografia. Então, você tem um desnível de altitude, por exemplo, muito acentuado. Na verdade, é ao contrário. Você tem desníveis cada vez menos acentuados com o passar do tempo.
né? E geração de relevo serrano, serra, a gente está acostumado aqui, né? Tu que mora aqui em São Paulo há mais tempo que eu, está acostumado a descer a Serra do Mar aqui. E também, se tu morava lá, vindo lá do Paraná também, tem a Serra do Mar. Então, desce a Serra do Mar e você vê aquilo é um relevo serrano. Então, não, se você tem um terreno estável, você não está aí pensando na formação desse relevo serrano. Pelo contrário, você está pensando na erosão e no desgaste desse relevo serrano, tá certo? Enenzão. As plataformas ou crátons correspondem aos terrenos mais antigos e arrasados por muitas fases de erosão. Apresentam uma grande complexidade litológica, ou seja, as rochas, né? Prevalecendo as rochas metamórficas muito antigas, lá do pré-cambriano. Também ocorrem rochas intrusivas antigas e resíduos de rochas sedimentares. Lembra? Rochas intrusivas, aquelas rochas formadas pelo resfriamento do magma dentro, lá no subsolo, dentro do planeta, né? São 3 as áreas da plataforma de cráton no Brasil: Guiana, Sul-Amazônica e São Francisco. Legal. As regiões cratônicas das Guianas e a Sul-Amazônica têm como arcabouço geológico vastas extensões de escudos cristalinos, ricos em minérios, que atraíram a ação de empresas nacionais e estrangeiras do setor de mineração e destacam-se pela sua história geológica pelo quê? Olha o cara ligando minério com geologia aí, tá? Então, ele quer aqui, ó, destacam-se pela sua história geológica pelo quê? Essa região dos crátons, né? Letra A. Elas se destacam por apresentarem áreas de intrusões graníticas ricas em jazidas minerais, ferro e manganês, corresponder ao principal evento geológico do Cenozoico no território brasileiro. Né, pessoal, o Cenozoico é o mais recente, né? Se o cara está falando de rochas muito antigas, então não, elas não são do Cenozoico, pelo contrário, ele diz no enunciado que elas são do pré-cambriano, que é a mais antiga de todas. Bom? C. Apresentarem áreas arrasadas pela erosão, que originaram a maior planície do país. Esquisito, né? D. Possuírem em sua extensão terrenos cristalinos ricos em reservas de petróleo e gás natural. Também não, né, pessoal? Assim como a C fala da maior planície do país, que é a planície litorânea, se a gente considera ela como uma planície só contínua, ou então a planície do Rio Amazonas, está dentro de uma bacia sedimentar. Tá bom? Então não. Mesma coisa a D, quando ele fala de reservas de petróleo e gás natural, elas são comuns em bacias sedimentares, não nos terrenos cristalinos, nos crátons, tá certo? E E, serem esculpidas pela ação do intemperismo físico decorrente da variação de temperatura. Bom, elas até podem ser esculpidas pela variação da temperatura, não tem problema nenhum, tá bom? Só que isso não é uma coisa que se destaca na história geológica dessas rochas mais antigas e também não vai ter relação com a mineração, que é o que a questão quer, né? Por isso que a melhor resposta é a letra A. Por serem rochas do escudo cristalino, qual que é o interesse da mineração nelas? Metais, tá? Minerais metálicos. No caso, ele dá 2 exemplos aqui. Ele dá o exemplo do ferro e do manganês. Podia falar também do alumínio, da prata, da cobre, platina, enfim, qualquer outro metal. Níquel, assim vai. E a última, Universidade Federal do Mato Grosso. A partir de 2012, acredita-se que nos próximos 5 anos, o estado do Pará poderá se tornar o maior exportador de minérios do país. Já é, né? Para que essa questão ela já é antiga. Tá? Atualmente, a gente viu ali na tabela do anuário deste ano que o Pará já é explora mais, né? Exporta mais do que Minas Gerais. Bom, as exportações de minérios do Pará representam cerca de 44% do saldo comercial obtido pelo Brasil em 2011. O mapa mostra o destino de um dos minérios exportados pelo estado do Pará. Legal. Então tá aí. Tem um mapinha aqui, saindo do Pará, Pará está em vermelhinho, né? E aí indo para os Estados Unidos, Canadá, Alemanha, França, China, Coreia do Sul e Japão. Beleza. A respeito das exportações do Pará, é correto afirmar o quê? Letra A. A demanda de hematita de baixa qualidade e menor preço explica as exportações. A demanda da hematita de baixa qualidade e menor preço explica as exportações para os maiores países siderúrgicos mundiais.
Aqui que é hematita, professor? Só hematita é um dos componentes aí que você pode usar para extrair o ferro, tá bom? Existem outros também, hematita é um deles. B. Superaram as do estado de Minas, as do estado de Minas, principalmente com o aumento das exportações de bauxita para os países asiáticos. Tá? C. O Canadá é o maior importador de manganês da Serra dos Carajás. Bom, vendo aqui pelo mapinha, a gente já vê que o Canadá não é o maior, né? Porque ele está aqui, 0,6. Tá bom? Então está em sexto colocado. Não é o maior, né? Então a gente já tira fora aqui a letra C. Né? D. O aumento da exploração de ouro no Vale do Trombetas, em Oriximiná, explica o destaque do Pará. O Pará pode até ser um produtor de ouro, mas a gente já viu, a gente já sabe que o destaque não é por causa do ouro. Né? Letra E. A exportação do minério de ferro da Serra dos Carajás tem a China como principal destino, é isso aí. Então, o Pará e Minas Gerais se destacam na produção e na exportação de metais, minerais metálicos do Brasil. Dentro dos minerais metálicos, lembrando que o ferro é o de maior destaque. Lá no Pará, sai da Serra dos Carajás e vai para China, abastecer as indústrias chinesas. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Foi um prazer. Espero ter tirado algumas dúvidas aí que poderiam ter ficado de antes. Né? Qualquer coisa, nos procurem lá no Moodle e pelo nosso canal do WhatsApp. Foi um prazer. Grande abraço.